Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, baiana, moro aqui em Salvador, sou psicóloga clínica há 11 anos, sou mãe do Benjamin, que no dia de hoje, gravando esse episódio, tá com 2 anos e 11 meses. Já já vai fazer 3 aninhos, meu pequeno. E desde o meu puerpério, eu comecei a gravar relatos da minha experiência materna com o objetivo de desromantizar tantas ideias que fomos construindo sobre o que é ser mãe. E hoje eu quero falar de um assunto real, que pode parecer assustador, mas que é necessário. Não basta termos apenas boas intenções. Quando nos referimos aos filhos dos outros, precisamos perguntar para a mãe. E eu vou te contar o porquê. Algo fresquinho aconteceu essa semana na minha casa. Benjamin tem um amiguinho lá do condomínio que sempre brincam, e recentemente a babá dele levou ele lá para minha casa para mostrar os carrinhos novos de Ben. E eu estava escovando o dente de Benjamin. O que é que o menino fez? Também quero escovar o dente, também quero escovar o dente. Começou a chorar, querendo escovar o dente. E eu, com as minhas boas intenções, achando que estava fazendo certo, falei, peraí, tio, eu tenho aqui uma escova nova. Peguei uma escova nova de bem, né? Tirei assim, dei pra ele, filmei, mandei pra mãe, falei, olha, ele tava aqui em casa, viu o Benjamin escovando o dente. Eu abri uma escova nova, aqui a foto, coloquei um pouquinho da pasta e ele tá aqui, ele e Benjamin. Pode ficar com a escova, é dele e tal. Eu não esperava a resposta. Mulher, e desde quando se coloca uma coisa na boca de uma criança sem perguntar à mãe se pode? E se meu filho tivesse alguma alergia? E se ele passasse mal? Você ia se responsabilizar por isso? Abre o chão que eu vou entrar e me esconder. Gente, eu fiquei mal, fiquei péssima. Como assim eu não pensei sobre isso? Meu Deus do céu, fiquei mal. Mandei vários áudios. Por favor, me perdoe. De verdade, como o Benjamin não tem nenhuma alergia, eu não me atento a isso. Mas realmente você está certa. Me desculpe. Aí ela falou: pois é, meu filho tem várias alergias. Ele não come ovo, ele não come isso, ele não come aquilo. Me mande aí, por favor, a foto da pasta. Eu quero ver os ingredientes, ver se tem alguma coisa. Você não tem noção do quanto eu fiquei péssima. E é verdade. Não basta apenas ter boas intenções de vou cuidar dessa criança, vou ajudar. Precisamos ter além das boas intenções, precisamos ter responsabilidade. E antes de qualquer coisa, eu aprendi agora. Não se bota nada na boca de uma criança sem perguntar antes para sua mãe. E eu queria compartilhar sobre isso, porque assim, não é a realidade do meu filho. Benjamin não tem nenhuma alergia alimentar até o presente momento. Só tem alergia de inseto, que é o que eu percebo. Quando ele é mordido, fica lá vermelhinho, só. Mas, de fato, parando para pensar, é uma realidade de muitas outras mães. E eu lembro que eu atendi uma mãe uma certa vez, né, em sessão de psicoterapia, que o filho dela tinha alergia à proteína do leite. E para ela era muito angustiante, porque ele passou por uma situação de quase morte mesmo, assim, ele, né, começou a sufocar, teve que levar as pressas para o hospital e foi desesperador para ela. E na terapia a gente trabalhava sobre isso, o quanto ela ficava insegura de deixar a criança dela com qualquer pessoa. Não, nem a babá, nem o marido, ninguém, porque ela achava que poderia em algum momento se passar e dar para ele. Eu não consigo nem mensurar como é essa realidade, porque eu não vivo ela, mas eu achei um tema relevante para compartilhar aqui, já que tantas mulheres do mundo inteiro escutam meu episódio, porque precisamos ter esse olhar cuidadoso quando a gente fala das crianças no geral. Talvez o meu filho, o seu filho, pode não ter nenhuma alergia alimentar, mas o filho da sua amiga, o filho de uma outra pessoa, o filho do seu amiguinho da escola. Então, assim, é extremamente importante. O que eu passei foi uma situação que eu fiquei muito triste comigo, mas que eu aprendi. E que agora, né, eu vou ter maior cuidado quando eu for oferecer qualquer coisa para qualquer criança. Porque, de fato, às vezes a gente acha que, nossa, eu tô só realizando a vontade de uma criança de dar uma escova de dente e uma pasta, de dar um brigadeiro, mas você não sabe, de fato, se a criança pode.
Então é extremamente importante mesmo perguntarmos antes para a mãe dessa criança se é possível. Eu lembro também de uma experiência que foi um pouco semelhante com essa. Não foi comigo, foi uma tia minha que veio me contar. Ela falou: Luana, eu tô aqui morrendo de vergonha agora. Eu tava ali agora no parquinho da festa de aniversário e ela tava dando jujuba pro neto dela e tinha uma menina do lado que olhou assim, tipo, aquele olhar de pidona, sabe? Aí disse que ela falou: Você também quer? A menina falou: Quero. A menina pegou e foi comer. Diz que na hora veio uma mãe, quase dando de voadora na minha tia, e fez a mesma pergunta: Você sabe se ela pode comer? Você sabe se ela não tem alergia? Ela pode ter alergia ao corante da jujuba, ao açúcar, alguma coisa. Não quero que dê nada à minha filha. Aí minha tia tava em uma festa de aniversário. Minha tia veio assim, né? Toda murcha. Luana, que foi, mulher? Tô aqui morrendo de vergonha, aconteceu isso, isso e isso. E de verdade, pode assim, engraçado que essa minha vizinha, ela falou pra mim: Luana, eu fico sendo vista por todo mundo como uma mãe super protetora, uma mãe chata, uma mãe encrenqueira, mas eu estou protegendo a saúde do meu filho. Ele tem uma alergia, é uma coisa grave, ele não pode comer várias coisas. Então eu fico imaginando o quanto deve ser também desafiador para essa mãe. E aí minha resposta para ela foi: respire fundo, ignore as críticas e julgamentos externos, porque você está prezando pelo bem-estar do seu filho. Eu pedi perdão a ela 50 mil vezes, né? Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Isso não vai acontecer. Toda vez que Benjamin estiver brincando agora com seu filho, nem água eu vou oferecer a ele mais. Mas isso foi uma situação que eu falei: nossa, eu preciso falar no podcast. Porque é um tema que pode salvar vidas. É um tema que a gente pode evitar muitos danos. Na escola de Benjamin, a escola que ele estuda, eu fiquei muito frustrada no início porque eu estava esperando em fazer a festinha de aniversário dele lá. Porque ele ama os coleguinhas. Eu falei: nossa, e outra, é mais econômico, né? Todo mundo fala. É mais barato fazer a festa na escola. Só que eles não fazem. Assim, quando eu fui falar com a dona da escola, ela falou: não, Ana, tá no contrato da gente que a gente não faz festa. E eu fiquei assim, tipo, que sem graça, por quê? Aí depois ela vai me dar uma explicação plausível. Ela falou: porque já teve uma experiência aqui na escola de uma criança que era alérgica, comer algo do aniversário, passar mal, e eu não quero mais ter esse tipo de dor de cabeça na escola. Então eu prefiro agora não fazer mais festa aqui. Uma mãe que eu atendo, né, uma paciente minha, ela tá organizando a festa do filho dela. E eu achei muito cuidadoso, o posicionamento dela. Ela falou que na sala do filho dela tem uma amiguinha que tem alergia a ovo. Então ela encomendou todos os doces e salgados em um lugar especializado, para que ela não se sentisse excluída. E eu achei tão lindo esse gesto. Falei: nossa, que legal, parabéns. E aí ela até falou isso pro filho, né? Porque o filho dela, ele já tem um hábito de fazerem a festinha na escola. E ela dizia que o bolo eles faziam em casa, ele ajudava a decorar, e ela partia as fatias, colocava nos potinhos e levava para a escola. E aí disse que ele falou: mamãe, não é justo. Esse ano eu não vou fazer o bolo dos meus amiguinhos. E aí a mãe falou: mas você acha justo todo mundo dos amiguinhos comer e a sua amiguinha não? E ela falou: Luana, eu achei isso como uma oportunidade para ensinar ele já a lidar com o diferente, a acolher. Eu falei: nossa, que bacana. Que bacana mesmo. Então eu quis trazer esse tema aqui, porque nós podemos estar ajudando a vida de uma mãe ser mais leve, se a gente tiver esse tipo de noção. Eu fiquei arrasada no dia, mas foi uma lição. Eu compartilhei, né, com meu noivo, com minha mãe, com todo mundo. Falei: gente, olha, vamos ter esse cuidado agora. Poderia ter aprendido de uma forma mais leve? Poderia. Mas precisei passar por uma situação que eu queria entrar em um buraco e me esconder? Ok, foi a lição da vida e agora eu vou ter esse cuidado, né? E assim, e bem também, ele tá numa fase agora que tudo que ele come, ele fica oferecendo às pessoas e às vezes ele quer enfiar na boca. Tipo assim, ele tá comendo um biscoito e eu estou numa fase de reeducação de hábitos alimentares. Celebre comigo, já perdi 8 quilos. E aí ele, sei lá, tá comendo um biscoito e fala: quer, mamãe? Mamãe não quer não, filho. Aí ele já enfia na minha boca. Toma, mamãe, come, mamãe. Falei: agora eu vou ter que ensinar essa criança que não pode fazer isso com os amiguinhos. Porque vai que um amiguinho tem alguma alergia, alguma coisa. Filho, não é assim. Se a pessoa quiser, ela te pede. Mamãe não quer, etc e tal.
Tinha uma outra coisa também. Tem. Benjamin tem, tipo assim, um trio na escola, né? Ele e mais dois amiguinhos são os bestes. É, E aí, é hábito, assim, a mãe às vezes manda na mochila de bem um docinho. Foi fulano que mandou. Aí, Benjamin, sempre que eu vou falar alguma coisa assim, bem, sei lá, quer levar bolinho pra escola? Quero. Que eu vou dar Enzo e a Levi, são os amigos dele. E aí, assim, eu também tenho feito isso às vezes, né? Mando pirulitos a mais pra ele dar na escola. Mas depois dessa situação, nessa semana, eu falei, não, eu vou mandar mensagem pra essas mães perguntando se tá tudo bem, se Enzo e Levi podem chupar pirulito, doce, alguma coisa. Porque eu fiquei me recordando, Benjamin, apesar de não ter nenhuma alergia alimentar, eu já passei por situações de desconforto no sentido de ele não toma refrigerante e eu esperei até os 2 anos para dar qualquer tipo de alimento com açúcar. Então foi um desafio também. Eu lembro de, assim, em reuniões de família, eu tenho irmãs mais velhas por parte de pai, que já são mães, que os filhos já estão com 10, 15, 17 anos, e escutar várias coisas. Você é maluca? Que maluquice! Deixa o menino provar um brigadeiro! Já tive vários, e às vezes eu só falava assim: legal, minha irmã, é a sua opinião, mas eu não vou dar meu filho. Você teve sua chance de ser mãe. Eu um dia vou pegar um brigadeiro e vou dar Benjamin. Eu falei, se você fizer isso, eu vou ficar muito chateada com você. Então, quando eu passei por essa situação agora com essa vizinha e esse amiguinho de bem, falei, nossa, eu sei o que é isso de uma outra perspectiva, né? Não de alergia alimentar, de passar mal. Mas quando eu escolhi segurar açúcar até os 2 anos, foi bem desafiador. E eu fiquei imaginando viver isso o tempo inteiro, né? Que é o que ela trouxe pra mim. Ela falou, Luana, eu vou no shopping, eu vou em qualquer lugar com ele, eu tenho que levar marmita. É um desafio, porque às vezes ele quer as coisas, não pode, porque ele de fato tem uma alergia que se ele comer, né, enfim, ele pode parar no hospital. Então eu achei um tema extremamente necessário para abordar aqui nesse episódio. Por favor, compartilhe esse episódio com o máximo de mulheres que você conhecer, com o máximo de pessoas, porque sim, podemos salvar muitas vidas e podemos tornar a rotina de uma mãe muito mais leve se a gente simplesmente tomar o cuidado de não oferecer nada para o filho dos outros sem antes perguntar à mãe se pode. Me conte aí como é que chegou para você esse tema. Coloque aqui nos comentários quais são as suas opiniões. Inclusive, coloque aqui também sugestão de tema para os próximos episódios para eu gravar por aqui. E não esqueça que além do meu podcast, que eu gravo aqui toda semana um conteúdo exclusivo para você, eu também tenho um curso chamado Florescer, o Manual da Mãe Leve. É um curso com aulas gravadas, onde eu te ensino sobre rotina, autocuidado emocional, como lidar com situações desafiadoras da maternidade, atividades práticas. E quando você compra o Florescer, você ganha uma sessão comigo. E além de ganhar uma sessão comigo, você também participa de um grupo exclusivo de mães no WhatsApp. Lá nós temos diálogos riquíssimos, trocas riquíssimas. Eu sempre mando algum desafio, alguma atividade. Temos trocas muito legais. E se você quiser florescer comigo, o link também do curso está aqui na descrição. Um beijo.